Fala galera do terceiro ano, é uma situação atípica. Hoje nós vamos ter uma videoaula sobre a hibridização, a geometria e o ângulo que existe nos compostos de carbono. É uma situação não muito corriqueira, infelizmente não podemos ter nossas aulas presenciais, mas vamos verificar na medida do possível os conteúdos que deveriam ter sido ministrados nesse período já, ok pessoal? Só lembrando, beleza galera? Conto com vocês. Só lembrando, nas aulas presenciais nós já tínhamos visto os tipos de ligações que o carbono faz. Ele pode apresentar ligações do tipo sigma ou ligações do tipo π. Onde é que elas vão se apresentar, professor? As ligações do tipo π, elas aparecerão em insaturações, em situações onde houver dupla ou tripla ligação entre carbonos. Beleza, galera? Por exemplo, quando o carbono fizer uma dupla ligação, uma dessas ligações é do tipo π e a outra é sigma. Π, letra grega, π da matemática, lembra galera? 3,14? Π, a 16ª letra do alfabeto grego, que também é usada na matemática para representar a razão da circunferência de qualquer círculo com seu diâmetro. Um número irracional, com comprimento infinito, geralmente arredondado para 3 dígitos como 3,14. Π. São essas mesmo. Quando tiver dupla ligação, uma é do tipo π e a outra é sigma. Quando você tiver tripla ligação, duas dessas ligações são do tipo π e uma dessas ligações é do tipo sigma. Beleza, galera? Em relação à sua hibridização, o que é a hibridização, moçada? É o processo de rearranjo dos orbitais moleculares de um átomo. Se você fizer a distribuição eletrônica do átomo de carbono, do jeito que aparece, não configura que ele faça 4 ligações. Só lembrando, deixa eu escrever aqui no cantinho. O carbono tem número atômico 6, a sua distribuição eletrônica ficaria 1s2, 2s2 e 2p2, sendo o orbital s preenchido com os 2 elétrons, o outro orbital s preenchido com os 2 elétrons e o subnível p, que tem 3 orbitais, teria apenas 2 elétrons. Você teria um orbital com elétrons desemparelhados, apenas 2. Se ele tem apenas 2 elétrons desemparelhados, configura que ele poderia fazer apenas 2 ligações. Mas ocorre uma hibridização entre os orbitais, que compõem o átomo de carbono. Uma reconfiguração desses orbitais, permitindo que ele faça as nossas 4 ligações. 4 ligações simples, uma dupla ligação e 2 ligações simples, uma ligação simples e uma tripla, ou 2 duplas ligações seguidas. Beleza? O que nos interessa nesse momento são as hibridizações do átomo de carbono, e elas se apresentam de 3 formas, galera. Vamos lá. Quando o teu carbono fizer apenas ligações simples, a sua hibridização será do tipo sp3. Então você tem o rearranjo, a reconfiguração de orbitais s e p, por isso orbital s, orbital p. Quando o teu átomo de carbono fizer uma dupla ligação, a sua hibridização será do tipo sp2. Caso ele faça apenas uma tripla ligação ou 2 ligações duplas seguidas, a sua hibridização do tipo S1P1. Beleza, galera?
A geometria é a forma espacial, a forma geométrica como o elemento vai se apresentar na natureza. O que nos interessa a princípio para o estudo da química orgânica é o do carbono. Então o carbono, dependendo da sua disposição espacial, dependendo do tipo de ligação que ele faz, ele vai ter uma geometria diferente. Se novamente o carbono fizer apenas ligações simples, quer dizer, se ele for um carbono sp3, ele terá uma geometria do tipo tetraédrica. Essa daqui seria, através desses modelos, né, que simbolizam o átomo de Dalton, fica fácil da gente perceber o que seria uma figura tetraédrica. Observa o carbono ao centro, rodeado pelos hidrogênios de corzinha branca, fazendo as suas 4 ligações simples. Lembrando que essas 4 ligações simples, elas não estão num único plano. Você tem 2 hidrogênios num plano e o outro hidrogênio para frente e o outro para trás do plano. Um tetraedro, ele tem as 4 ligações desse que existe entre o hidrogênio e o carbono, elas têm o mesmo ângulo de 109 graus e 28 minutos. Espero que dê para enxergar direitinho aí a figura de um tetraedro. Quando o carbono for um carbono do tipo sp2, quer dizer, eles fizer uma única dupla ligação, a geometria dele será trigonal plana. Quer dizer, o seu ângulo de ligação será de 120 graus. Uma figura trigonal plana, ela parece com as hélices de um ventilador. Observa aqui. O carbono ao centro, ligado a 2 hidrogênios e um oxigênio. Percebam que o ângulo existente entre os átomos, ele é o mesmo, 120 graus. Do jeito que você colocar. É plana porque a figura, todas as ligações estão no mesmo plano. Beleza, galera? Já quando o carbono fizer uma tripla ligação ou 2 duplas, ele for um carbono de configuração sp, a sua geometria será linear. Esses são os 2 exemplos de configurações lineares. Ó. Isso aqui é a representação da molécula do gás carbônico. O carbono ao centro, ligado por 2 hidrogênios, é linear. O ângulo entre as ligações é de 180 graus. Essa aqui seria essa de baixo, 2 duplas ligações, e a outra seria com uma tripla ligação. Carbono ligado a outro carbono por uma tripla ligação, formando um ângulo de 180 graus. São figuras lineares. Ok, galera? Bom, deixa eu só dar uma recapitulada para você compreender direitinho. Hoje nós vimos as hibridizações, a geometria e os ângulos que o átomo de carbono pode fazer em relação às suas ligações. Nós já tínhamos visto, que o carbono faz 4 ligações, 4 simples, uma ligação dupla e 2 simples, uma simples e uma tripla ou 2 duplas. Você sempre vai ter como referência essas ligações que o carbono faz para poder você determinar essas suas características. O carbono com hibridização sp3 será aquele carbono que faz apenas ligações simples. O carbono com hibridização sp2 será aquele carbono que faz uma dupla ligação. E os carbonos sp são aqueles que fazem ou uma tripla ligação ou 2 duplas. Carbono do tipo sp3 são carbonos tetraédricos, todos têm 109 graus e 28 minutos de ângulo. Carbonos do tipo sp2 são trigonais planos, todos têm 120 graus de ângulo, como se fosse a hélice de um ventilador, por exemplo, de três hélices, ok? O carbono do tipo sp são aqueles carbonos lineares, são os carbonos que têm 180 graus de ângulo. Beleza, moçada? Um grande abraço, espero que logo nós possamos retornar
as nossas aulas presenciais. Beleza?